ver se começa. Tá ao vivo já? Tá ao vivo. Tá ao vivo? Uhum. Então tá. E aí, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Vitor Pimenta. Estou mediando o debate sobre o Distritão Eleitoral, reforma política de forma geral no Brasil, com o nosso professor André Zigman e com a deputada italiana e também ex-vereadora de Curitiba, Renata Bueno. Apresentar rapidinho o currículo de cada um. O professor André Zigman possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná e mestrado em Ciência Política pela Unicamp. Desenvolveu pesquisas nas áreas de comportamento legislativo, coalizões políticas e elites políticas, além de atividades de monitoria na disciplina de Teoria Política. Também foi professor de Sociologia Geral e Jurídica e Filosofia Geral e Jurídica da Ivale. Foi técnico em Desenvolvimento Social da Coapar e professor do curso de Ciência Política, Relações Internacionais, Administração e Serviço Social da Uninter. Se quiser corrigir alguma coisa, professor, só falar. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo? Beleza. Estou fazendo doutorado agora na área de Sociologia também. Ah, legal. Por onde? Na Federal. Na Federal. Federal? Ah, legal. E a Renata Bueno, nascida em Brasília, na época que seu pai cursava letras na CUB, é filha de Rubens Bueno, político também do Cidadania no Paraná. A Renata formou-se em Direito pela Universidade de Tuiuti, tem pós-graduação lato sensu na Universidade de Pádua e mestrado na Universidade de Roma, Tor Vergata. Filiada ao PPS aqui no Brasil, elegeu-se a vereadora em Curitiba nas eleições de 2008, e também concorreu à vaga na Câmara de Deputados da Itália pela cota de representação dos italianos no exterior, ingressando no movimento cívico Unione Sudamericana Immigrati Italiani, não sei se eu falei correto. Sim. Como primeira candidata. Recebeu 18 mil votos no Distrito Eleitoral da América do Sul em fevereiro de 2013, conseguindo uma cadeira no parlamento italiano. Em 2018 foi candidata, embora não eleita, foi a mais votada no Brasil e a terceira mais votada na América do Sul. Esse é o currículo, algum acréscimo? Sim, eu já tenho doutorado concluído também em Direito Público Internacional pela Universidade de Roma. Muito bom. E então eu vou aqui para contextualizar mais os nossos ouvintes, nossos telespectadores, digamos, começando com uma pergunta mais teórica, né, mais conceitual. Professor, nos diga inicialmente a diferença entre distritão, distrital e distrital misto, porque isso pode causar algumas confusões assim para as pessoas que não se aprofundaram muito no tema ainda e tal. E quais os países que utilizaram e utilizam esse sistema de distritão? Vamos lá, eu posso compartilhar aqui uma tela com vocês? Pode. Deixa eu ver como é que eu compartilhar tela. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para compartilhar. Opa! Vocês estão vendo aqui? Ainda não apareceu. Agora apareceu? Apareceu. Então vamos lá. Primeiro, vou fazer um glossário aqui com vocês. O que é um distrito eleitoral? O distrito eleitoral é onde ocorre a eleição. Então, basicamente, vamos lá. O distrito para a eleição da Câmara Municipal é o município. O distrito para a eleição do Senado é o Estado. O distrito da eleição presidencial é o país. Certo? Então, na verdade, Vitor e demais, o que a gente chama de voto distrital aqui é um voto, na verdade, o correto seria chamar de voto majoritário. Por que voto majoritário? Porque é a regra que define quem é eleito. No majoritário, são eleitos os mais votados. Por exemplo, o distrito onde ocorre a eleição para a Câmara Municipal é o município, mas o formato de distribuição das cadeiras é o proporcional, pegando o caso do Brasil. Certo? Sim. Então, primeira diferença, claro, para acadêmicos, para o pessoal aí da ciência política, tem que usar o sistema majoritário, mas no jargão jornalístico, até no jargão político, usa o termo distrital. Mas o correto seria falar sistema majoritário.
quando a gente fala em distrital. Porque elege o mais votado. E daí nós temos que ter uma outra noção aqui na nossa mente, é que a magnitude do distrito. Isso não tem a ver com a extensão territorial do distrito. Isso tem a ver com o número de cadeiras em disputa em um determinado distrito eleitoral. Então, o distrito é onde ocorre a eleição, e no interior desse distrito você tem ali um número determinado de cadeiras em disputa. Então, a magnitude do distrito eleitoral para a eleição para a Câmara Federal no estado de São Paulo, 70. No interior desse distrito, você tem a distribuição das cadeiras pelo método proporcional. A magnitude do distrito da eleição presidencial é 1. É uma cadeira só em disputa. Uma cadeira só em disputa. Tá? Então, essa é a diferença. Nós temos que ter essas duas noções em mente aqui para a gente entender as variações. Certo? Então, distrito eleitoral, onde ocorre a eleição, e magnitude do distrito é o número de cadeiras em disputa. Tá? E no interior do distrito, as cadeiras podem ser distribuídas pelo método majoritário, ganho mais votado, pelo método proporcional, de acordo com a votação proporcional dos partidos, e até mesmo o formato misto, que vai combinar. Mas isso nós vamos entender um pouco melhor. Tá? Então, o distritão, ele faz parte da família dos sistemas eleitorais majoritários. Tá? Então, no distritão, se elege os candidatos mais votados em um distrito. Tá? Então, não há divisão proporcional dos votos. Então, nisso, qual que é a família dos sistemas eleitorais majoritários? É o modelo americano, tá? Onde tem uma vaga por distrito, se elege o mais votado. É o modelo francês, que tem um modelo meio diferente de eleição em 2 turnos. A eleição para a Assembleia Nacional da França é da seguinte forma: tem um primeiro turno, quem fizer mais de 12,5% dos votos vai para o segundo turno. Tá? Se alguém fizer mais de 50% dos votos no primeiro turno, ele está eleito. Tá? Mas se ninguém fizer, aqueles que fizerem mais de 12,5% dos votos vão para o segundo turno. Certo? Aí é uma disputa ali. E daí vence o mais votado, e aí, independentemente se esse mais votado fizer mais de 50% das cadeiras. Tá? Então, as nossas eleições aqui para o executivo são no modelo majoritário, ganha mais votado. Tá? Em um turno, 2 turnos. Agora, no distritão, diferentemente, isso tem um impacto, isso tem um efeito. No distritão, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na França. O Reino Unido, no Canadá e na França, o modelo é o mesmo. Na França, tem 2 turnos. No distritão, você vai eleger mais de um. Mais de um. Nesse país, você elege um só por distrito. No distritão, você elege mais de um. Tá certo? Então, vamos pegar, por exemplo, se a gente implementasse esse modelo aqui. Então, para a Câmara Federal, seriam eleitos os mais votados em cada estado. Então, a proporção de votos conquistada por cada partido seria simplesmente desconsiderada. Então, ele acaba com o famoso quociente eleitoral. Certo? E aí, só para terminar aqui essa exposição, só para a gente concluir essa primeira parte, por isso que esse sistema, vocês vão encontrar aí na literatura especializada, enfim, nas entrevistas dos cientistas políticos, dos cientistas sociais, ele é chamado de plurinominal. Antigamente a gente chamava de plurinominal. Esse modelo distritão, que é mais antigo, chamava antigamente de plurinominal. Essa palavra distritão começou quando o Centrão começou a querer implementar isso uns 5, 6 anos atrás. Né? E de voto único não transferível. Esse é o termo um pouco mais técnico. Tá? Depois eu explico por que voto único não transferível. Mas basta a gente entender que no distritão você vai ter mais de uma cadeira em disputa, tá? E você vai vão ganhar os mais votados. Então, a regra eleitoral é a regra majoritária, não é a proporcional. Ganha os mais votados. Aí o distrital misto, então eu tenho o distrital é o modelo americano, o modelo francês. Só que o modelo francês em 2 turnos, como eu expliquei. É um por distrito. É uma cadeira por distrito, ganha mais votado. O distritão é de 2 ou mais cadeiras. Vamos convencionar assim, de 2 ou mais cadeiras. Então, aqui no Paraná, por exemplo, você teria 30 deputados federais e vão ganhar os 30 mais votados. Tá?
Então, a magnitude do distrito é 30. Então, é o plurinominal. E o distrital misto, ele combina essas duas coisas. Agora, o único país que eu sei que recentemente tinha, que combinava distritão com representação proporcional, é Taiwan. Eu vou falar de Taiwan aqui daqui a pouco, mas abandonou. Aliás, o distritão ele foi abandonado na sua forma pura ou combinado com outras formas na maioria dos países do mundo. O distritão, seja no modelo puro, seja combinado, o modelo proporcional, ele é muito pouco usado. Tanto é que é difícil até deixar literatura sobre o assunto. Depois eu vou mostrar ali para vocês. Mas ele é muito pouco usado. O distrital misto, a gente fala distrital misto, mas na verdade é misto. Tem o da Alemanha, o mais clássico da Alemanha, é o primeiro. Uma parte das cadeiras é eleito pelo método proporcional e a outra é eleita pelo método majoritário. Né? Só que tem uma pequena diferença. Na Alemanha, o que determina a distribuição das cadeiras ainda é o voto proporcional. É o que a gente chama na ciência política de voto misto por correção. Esse tem um problema e eu não recomendo ao Brasil. Ele tende a aumentar o número de deputados, Vitor e demais. Então, a Alemanha, ela parte de 598 deputados, mas como ocorre a tal da correção, depois, se vocês quiserem, eu posso explicar. É um negócio meio complicado de entender. Hoje ela está com 700, o Bundestag, que é o parlamento alemão, está com mais de 700 parlamentares. Tá? Então, eu não recomendo o Brasil. Aí tem o de superposição, que é o do Japão, o da Coreia, que combina, uma eleição não interfere na outra. Certo? Mas então o misto, ele combina os dois. Ele combina o proporcional e o majoritário. Esse modelo que eles estão querendo fazer uma transição no Brasil, de meio distritão, meio proporcional, o último país que eu sei que usava era Taiwan. Era Taiwan. Eu não encontrei aqui, fiz uma pesquisa, não encontrei. Mas abandonou em 2008. 2008. Tá? Sim. Então, o distrital, o misto que a gente fala, ele combina as duas coisas. E tem sido mais usado. As reformas eleitorais, em geral, têm procurado esse modelo. Tá? Tem procurado esse modelo. Nos últimos 20, 30 anos, o pessoal tem abandonado formas puras de proporcional, distrital, distritão, e ido para esse modelo. Tá? E me parece que é algo que tem um certo consenso aí na classe política para mudar. Mas dentro desse misto, tem vários modelos, inúmeras variações. Tá? Então, como eu falei, tem o de correção da Alemanha, tem o de superposição, tá? Que não, a eleição proporcional não interfere na majoritária. Então, o misto, ele combina as duas formas. Então, você tem 3 grandes famílias de sistemas eleitorais. Tem o proporcional, que é o do Brasil, de lista aberta, você vota no candidato, tem o de lista fechada, né? E você usa, por exemplo, na Argentina, você usa em Portugal, né? Tem outras variações também, e tem o majoritário, o distritão faz parte do majoritário, tem o modelo americano, o modelo francês, em turno, 2 turnos, e o misto ele combina, certo? Mas eu já me alonguei demais aqui, eu vou descompartilhar aqui. Eu vou descompartilhar aqui, como é que eu descompartilho agora? Eu já tirei aqui da tela. Obrigado. Agora a próxima pergunta eu vou direcionar à nossa deputada. E o pessoal que está assistindo aí, sinta a vontade de fazer pergunta. Vocês têm a preferência na lista de pergunta aqui. Bora lá. Deputada, você, como mulher, o que a senhora pensa sobre essa proposta do distritão, o que o professor acabou de nos explicar? E como você imagina que ficaria a situação das mulheres, a questão da representatividade para as demais minorias? E, neste mesmo sentido, qual o sistema eleitoral que você acredita que poderia ser mais adequado ao país? E na Itália, como é a representação feminina também? Boa tarde, obrigada, Vitor. Boa tarde, André. É um prazer estar aqui com vocês, né? Conversar aí com a juventude do nosso partido. É muito bom falar com essa turma aí. Nós precisamos, né, aliás, dos jovens na política, então, mas precisamos de jovens preparados. Então, é muito legal ter esses cursos de formação e esses debates para que todo mundo saiba bastante, né, daquilo que está fazendo na política. Então, veja, eu tenho acompanhado, sou da executiva do Partido Nacional no Brasil, tenho acompanhado bastante essa discussão entre distritão, entre distrital e distrital misto.
Aliás, essa é uma discussão que já tem muitos anos, né? Desde pequena, acompanhando a vida pública do meu pai, Rubens Bueno, me lembro de muitos debates a respeito do distrital misto. Inclusive, sempre foi uma bandeira do nosso partido, né? Enquanto PPS, também levado aí pelo Cidadania. E eu tive essa experiência de viver alguma participação real disso, né, aqui na Itália. Veja, quando eu entrei aqui na eleição de 2013 para o Parlamento Italiano, foi uma eleição simples, né, onde tinham as listas dos partidos e cada eleitor votava na sua lista. Então, era uma lista fechada, aonde não tinha nem voto o proporcional, que a gente chama de as pessoas indicam, né, o candidato, e muito menos algum tipo de distribuição, como misto, como distrital, etc. Então, foi uma eleição muito simples para o eleitor, né? Mas é claro que não fica uma eleição muito adequada, tanto que não teve formação de governo fácil, né? E isso acaba sempre gerando um problema, no caso da Itália, quando é parlamentarismo, né? Quando nós temos o sistema parlamentarista, nós precisamos ter uma distribuição muito clara do que é maioria e do que é oposição, porque a maioria ela precisa ter grande força no parlamento, senão o governo não consegue ir para frente. Tanto que aqui a gente tem bastante troca de governo também. Só nessa legislatura agora, de 2018 para cá, nós já estamos no 3º governo, para vocês terem uma ideia, né? Então, a força no parlamento é muito importante, o parlamento é o coração de tudo. Então, aqui nós veja, só contando um pouquinho da experiência na Itália, para voltarmos aí para a ideia do Brasil. Na Itália, então, em 2013 teve essa eleição simples, né, de uma lista fechada, e quando nós estávamos durante o mandato, teve uma proposta de reforma constitucional, que nós ficamos 2 anos discutindo essa reforma constitucional no governo do Matteo Renzi, uma reforma onde reduzia o sistema político como um todo, principalmente reduzindo o número de senadores e reduzindo, inclusive, as funções do Senado, porque a Itália é o único país no mundo que é o sistema bicameralista perfeito, ou seja, as 2 casas têm exatamente os mesmos poderes. Então, uma proposta de lei, por exemplo, ela fica como um ping-pong, né? Indo e vindo, demorando, inclusive, para uma conclusão. Isso acaba alentando muito o processo legislativo e também onerando muito, né? Num processo que, às vezes, fica indo e vindo. E, além disso, a outra proposta também era reduzir o número de senadores e, com isso, trazer uma nova forma de eleição. Foi uma proposta de reforma constitucional que foi aprovada no parlamento, mas que o primeiro-ministro, na época, pediu o referendo popular porque ele gostaria de ter opinião pública. E o referendo foi realizado, mas durante o referendo teve muita campanha contrária, então não foi aprovado. Nós tivemos, depois disso, uma votação de uma reforma do sistema eleitoral, onde foi aprovado um novo modelo, onde era um modelo, foi defendido esse modelo muito próximo, como o próprio professor André falou, muito próximo ao modelo da Alemanha, que é um distrital misto, e a Itália defendia isso justamente buscando, né, ter uma estabilidade melhor no governo que fosse entrar, então, em 2018. Em 2017, isso foi aprovado. O problema é que não adianta só você definir o que é o modelo que você quer, como, por exemplo, no Brasil. Eles vão votar agora distritão ou não distritão. Se vai distritão, se vai distrital, se vai distrital misto, depois disso aprovado, precisa de uma lei que regulamentará quais são os distritos, a forma do proporcional, que vai dar todos os detalhes da forma real que o eleitor vai votar. E aí que mora a grande dificuldade, né? Tanto do eleitor entender, quanto de ajustar para atingir o resultado desejado. E isso aconteceu, então, na Itália em 2017, poucos meses antes da eleição. Vocês vejam, a eleição foi em fevereiro de 2018, nós votamos isso em torno de setembro de 2017, onde ali eles estavam definindo ainda de que forma seria esse modelo que tinha sido aprovado, então, de um distrital misto parecido com o sistema alemão. Nós tínhamos, então, o distrital misto, onde os senadores, por exemplo, que aqui não é como no Brasil, que representa o Estado e tem, então, 3, né, um número fixo por Estado, aqui é como se fosse os deputados, então também é proporcional de acordo com a população, mas em cada Estado eles dividiram vários colégios e esses colégios acabaram tendo alguma participação
no sentido de não só dentro do Estado, mas às vezes até maior, né? Então, foi bastante confuso isso para o eleitor e principalmente para o próprio deputado, né? Por exemplo, eu tinha um colega que ele era eleito no estado, na região, na província de Matera, e quando ele foi reformulado o colégio eleitoral dele, ele tinha que fazer campanha no norte da Puglia, que era um outro estado, né? Porque pegava sul ali da província de Matera e ainda um pedaço do norte da Puglia. E, além disso, os senadores, que daí tem um número de acordo para o colégio, tinha um que você votava um número fixo, como se fosse a majoritária, o professor André explicou, e outro que você votava no proporcional, né? E a mesma coisa os deputados. Os deputados, você daí poderia colocar o nome da sua preferência, né? Porque não só eles eram apresentados em listas, e aí entrou uma coisa muito interessante, que na lista que o partido apresenta, vai sempre colocado o nome de um homem e de uma mulher, e quando o eleitor vai votar, na sua ficha eleitoral, ele pode escolher 2 nomes para a Câmara dos Deputados, por exemplo. E para a Câmara dos Deputados, ele pode colocar ali a lista que ele quer, por exemplo, vou votar na lista, pode ser uma lista cívica, que aqui na Itália também é possível, interessante isso, ou em um partido político. Então, ele escolhe lá uma lista X, e nessa lista tem lá o nome de todos os candidatos. Ele pode escolher de 2 candidatos, dessa lista, 2 candidatos, mas tem que sempre ser um homem e uma mulher. Então, inseriu muito essa questão da mulher. Não é uma questão de cotas, mas é uma questão de formação da lista, né? Tendo igualdade de gêneros. Então, muito interessante também. E só que isso acabou trazendo bastante confusão, né, para o eleitor, que não é o caso também de nós que fomos eleitos no exterior, porque os eleitos no exterior é só a lista com o eleitor que coloca uma preferência, pode colocar 2 também, mas é uma lista simples, não teve essa distribuição, né, entre distrital e distrital misto, então foi uma eleição bastante confusa. E também não trouxe a estabilidade necessária que o país precisava, né? Tanto que demorou 3 meses para formar o governo, da eleição até julho de 2018, quando formaram o governo, e também já estamos aqui no 3º governo para encerrar essa legislatura e esse mandato na Itália. Então, eu fiz essa introdução um pouquinho da experiência que eu vivi, né, aqui na Itália, para dizer essa opinião do que está acontecendo no Brasil. O Brasil, então, como falamos inicialmente, tem essa discussão já há muitos anos, né? O distritão é uma fórmula muito majoritária, o professor André disse isso, e é uma fórmula onde vão ser eleitos somente os mais votados. Mas eleger somente os mais votados, você não traz uma característica de grupo, não traz uma característica de programa partidário. E isso é muito ruim, né? Nós precisamos que os partidos tenham uma espécie de um projeto para o país, né? Uma discussão. O Cidadania faz muito isso, né? Não só a formação, mas de ter ideias, né, para o futuro do país. Então, quando uma pessoa é eleita sozinha, só pelos seus votos, ele exerce o seu mandato, no caso parlamentar, com a cabeça dele. Ele não tem nenhum comprometimento com um grupo de partido. Então, essa questão da legenda, que é o que funciona hoje no Brasil, ela é importante por isso, e as pessoas não entendem. Eles dizem, eu quero votar, eu quero eleger, né, votar naquele que é o mais votado, que depois vai ser eleito. E olha que eu estou fazendo uma campanha contra o que aconteceu comigo, que eu, em 2018, fui a mais votada no Brasil, fui a 3ª mais votada na América do Sul, que é o meu colégio eleitoral, porque para a Itália, para o governo italiano, fora da Itália, nós somos 4 colégios, então o meu colégio eleitoral é América do Sul, e eu fui a 3ª mais votada na América do Sul e não fui eleita. Por quê? Porque o meu partido não fez os votos necessários para garantir a cadeira no parlamento italiano. Então, eu estou dizendo, né, se fosse pelo distritão aí, eu estava tranquila aqui, mas não foi o caso. Eu ainda mesmo assim defendo, porque eu acho que um partido, você tem grupo, você tem ideias, você tem programa, e eu acho que tem que participar, e a política, ela é construída dessa forma, né? E do mesmo ponto de vista do distrital misto, né, o que nós defendemos já há muitos anos e muito mais agora, é nós podermos misturar essas 2 formas, né, onde a pessoa pode votar no seu candidato, mas também ter aquele nome no seu candidato que vai representar o seu pedaço, né, porque às vezes
eu vejo ali pela região de Campo Mourão, por exemplo, né? Meu pai foi prefeito lá, nós temos os políticos locais, mas chega momento de eleição, aquilo vira uma festa, passa deputado de todo lado. Então, teriam regiões, né, colégios, onde tais deputados são candidatos naquela região. Então, você acaba tendo muito mais proximidade, e o deputado também tem uma região menor que possa cuidar com muito mais atenção, e, por outro lado, tem os nomes também de muito mais potencial, que tem um pensamento mais amplo e que vão, então, ser eleitos dentro de uma proporcionalidade daí do Estado, enfim, daí vai depender de como isso vai ser regulamentado depois da decisão do modelo a ser adotado nessa reforma política brasileira. Então, enfim, não são temas fáceis, né, de compreender, tentei ser a mais didática que possível, mas a ideia é um pouco essa, e fico à disposição aí para as perguntas também. Tudo bem, não, foi excelente. De qualquer forma, a gente vê que não existe sistema eleitoral perfeito, né? Existe aquele que a gente acredita que pode ser mais adequado. Acho que é o melhor termo assim para definir sobre sistemas eleitorais. Mais uma pergunta aqui para a deputada. A senhora, né, tem uma experiência na política italiana, assim como aqui no Brasil, quando foi vereadora, e presenciou essa reforma eleitoral, reforma política eleitoral, e uma coisa assim, que inclusive é uma coisa que eu estou estudando para o meu mestrado, e eu gostaria muito de ter um relato de quem vivenciou de fato a política ali no dia a dia. O que um político leva em conta a votar a favor ou contra um sistema eleitoral? O que determina ele votar daquele jeito? Além da questão ideológica, assim, de achar, eu quero mais governabilidade, mais representatividade, ele coloca em primeiro lugar, você viu isso, não só a senhora, né, mas os seus colegas ali do parlamento, eles colocam a sobrevivência eleitoral em primeiro lugar, assim, isso Vitor, em primeiro lugar, não me chame de senhora aí no meio dos jovens, aí você me compromete. Tudo bem. Pode me chamar de Renata, você sem problemas. Tudo bem. Apesar de eu já ter saído da curva da juventude, eu já tenho um tempinho. Que isso. Mas, veja, infelizmente, claro, quando são partidos como é o nosso, Cidadania 23, como tem partidos que são respeitados e que têm um programa e que têm um ideal político, é claro que nós temos aí um pensamento formado e esses deputados vão votar com esse pensamento formado, né, a reforma política. Mas acontece muito, e é o caso no Brasil agora nessa discussão do Distritão, que muitos querem votar o Distritão porque querem pensar só neles, né? Principalmente aqueles que têm mais voto, querem pensar neles para eles terem mais poder, para eles terem autonomia, justamente para não terem compromisso com os seus partidos, com os seus grupos, né? O que acaba não sendo democrático. Né, por nada sendo democrático, pelo contrário, você, como o próprio professor André falou, é majoritário, você traz uma centralização desse poder, né? Então, por isso que não funciona. E aqui na Itália, quando nós votamos isso, foi muito ruim por conta de como eu contei o histórico, né? Teve a mudança política e depois da decisão política de qual seria o modelo a ser adotado, a lei eleitoral acabou sendo muito em cima da hora, a definição dos colégios, mas é sempre assim, tá? Não pense que foi só essa vez. Pelo relato dos meus colegas, isso acontece sempre. A cada eleição na Itália, eles definem um modelo e até definem com antecedência, mas a reforma, a lei eleitoral que detalha, né, como se dará a eleição, acaba acontecendo sempre poucos meses da eleição. E aí vira uma salada, porque daí todo mundo aquela correria, porque todo mundo obviamente quer garantir o seu espaço, né? E aí vira aquela correria, todo mundo querendo garantir a sua cadeira. Mas acontece bastante, sim. Aqui, na verdade, na Itália, a eleição ela foi bastante direcionada pelos partidos, justamente porque é parlamentarismo. Então, no parlamentarismo, quem decide as listas e tudo mais é sempre o partido, né? Então, diferente do que pode acontecer no Brasil, que em uma eleição de um distritão, por exemplo, onde as pessoas vão votar diretamente no candidato e eleger um candidato que não tem compromisso com o partido, isso vai virar muito pessoal, sabe? Então, agora, na votação da reforma política, isso vai acontecer, sem dúvida, que os deputados vão votar de acordo com o seu interesse pessoal.
e não de acordo com o interesse partidário e muito menos pela democracia. Muito obrigado, deputada. E eu vou fazer uma pergunta agora direcionada aos dois, que aqui, vou pegar minha colinha aqui. A questão, uma coisa que me incomoda muita gente, acho que todos, é que essa proposta está sendo a toque de caixa. A população, você não teve uma comissão, eles dizem que teve comissão ali no projeto de lei, mas a gente nem ouviu falar dela. E também, se tiver ali uma não recomendação, eles não vão estar nem aí também, eles querem aprovar e pronto, pelo menos o pessoal do Centrão, né? E a participação popular ficou bem apática, né? bem ignorada. Como o professor, como você vê a participação popular numa reforma eleitoral? Quais são os seus limites? Ainda mais numa situação do Brasil que tem uma cultura política ainda muito problemática. E a deputada, ela pode, quando for dar a sua palavra, dar a sua percepção de como foi os processos de reforma eleitoral na Itália nesse sentido de participação popular. Lá tem, pelo que eu pesquisei, sempre teve referendos, mas também teve algumas que passaram por imposição das elites políticas. Então, de forma geral, deve ter participação popular e qual é o limite e como funciona na Itália? Começar ali, eu acho, com o André Zygmunt. Olha, Vitor, esse é um problema, viu? Porque reforma eleitoral, você sabe melhor do que eu, reforma eleitoral é um assunto muito técnico. Isso não mobiliza muito. Tá? Imagina as pessoas saírem na rua contra o voto único não transferível, distritão. Não mobiliza muito. O que poderia mobilizar muito é a questão do financiamento eleitoral, que está intimamente ligado a ter mais ou menos corrupção. Se você tem um financiamento eleitoral mais organizado, você tem, que as campanhas não sejam tão caras, você desestimula a corrupção. Tá? E o distritão, a experiência japonesa já mostrou, estimula a corrupção. É tudo que a gente não precisa. Mas ele não mobiliza tanto. Eles começam a discutir, isso é muita questão técnica, né? E é uma questão meio difícil, de difícil compreensão. Um dos argumentos que o pessoal usa para aprovar o distritão, para querer o distritão, é o seguinte: ele é mais simples de entender. E, de fato, ganha mais votado. Tá? Você que já é cientista político, sempre tem aquela tia, aquele primo que te pergunta: ô Vitor, por que esse cara aqui se elegeu com menos votos? Correu com a deputada. Né? Fez mais voto e não fez. Não é? Então é uma questão meio técnica. Agora, você discutir uma reforma eleitoral no meio da pandemia é inacreditável. É inacreditável. Né? Então eu acho que a gente deveria fazer uma mobilização, a participação popular é importante, fazer essa discussão é importante, só que ainda nós cientistas políticos, talvez, nós nos esforçamos para tentar tornar as coisas mais claras, né? Mas às vezes entra uma discussão muito técnica, tá? Mas você tem que ter uma discussão bastante ampla, bastante disseminada, bastante intensa, e explicar para as pessoas as consequências dessas regras eleitorais, certo? Então, qualquer reforma eleitoral, você mudar o sistema, porque o que está passando hoje é o seguinte: é uma mudança simples, tá? Mas não é simples, é uma mudança bastante profunda que vai ter um impacto bastante significativo nas eleições brasileiras. Né? Isso não pode ser feito sem uma prévia discussão ampla, profunda sobre os sistemas eleitorais, as consequências para a fragmentação partidária, para a governabilidade. Agora, isso é um desafio de todos, da classe política, dos cientistas políticos, jornalistas, fazer de tal forma que não seja algo muito técnico para a população, que não fique incompreensível. Tá? E aí não mobiliza mesmo. Tá?
não mobiliza mesmo, certo? Sim. Então, eu acho, Vitor, que, primeiro, e outra coisa, você fazer reforma para entrar no que vem é muito complicado isso. Para que 2 eleições, vamos fazer uma reforma eleitoral agora, entre em 2026, justamente para não cair nessa tentativa de você manipular o sistema eleitoral para se beneficiar. Uhum. Certo? Então, estão discutindo aí o semipresidencialismo, outra discussão. Se for implementar, que eu acho também uma loucura, você mudar o sistema de governo no meio de uma pandemia, a loucura é maior ainda. E passar para... Mas se fosse aprovado, se fosse para 2026, estou dando um exemplo, eu até sou a favor do semipresidencialismo. Mas é isso. Primeiro, no meio de uma pandemia, o país devia estar se concentrado em outras coisas, vacinação, eu digo parlamento, vacinação, desenvolvimento, retomada da economia, atender as pessoas que estão necessitadas. E a própria pandemia, ela impede essa participação popular. Tá? Então, é um contexto muito difícil, tá? Para você fazer uma reforma eleitoral, né? E mais, em geral, não é um tema que mobiliza. O que mobiliza mais, o que interessa mais as pessoas é a questão da corrupção. Tá? E claro que uma reforma política tem que se preocupar muito com isso. Tá? Agora, essa discussão sobre o sistema eleitoral que eu disse, ela é muito técnica e isso tende a não mobilizar muito as pessoas. Então, nós temos que procurar fazer de uma forma, isso que vocês estão fazendo aqui, explicar de uma forma didática para as pessoas a importância disso, as consequências. Aí, talvez, você consiga estimular a participação popular. Bom, entrando na minha parte, então, Vitor, até seguindo um pouco a linha do professor, eu concordo com ele. Eu acho que o Brasil até faz poucos referendos, até poderia fazer mais sobre decisões importantes como essa. Mas tem que ser um tema muito bem debatido, inicialmente dentro do próprio parlamento e com técnicos, para depois ser repassado isso para a própria população com muitas explicações, né? Porque realmente não é fácil de compreender e mudar no sistema político é muito importante. Então, não pode ser tomada uma decisão assim a toque de caixa. Eu dou o exemplo do que aconteceu aqui na Itália recentemente. Teve aí essa eleição que ficou, essa votação, né, essa aprovação, na verdade, pelo parlamento, que ficou conhecida no mundo todo, que eles reduziram em 1/3 o número de cadeiras, né, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado. Agora, essas cadeiras, ninguém sabe se realmente trouxe uma redução de custos para o parlamento italiano, ninguém sabe qual era a real necessidade da redução do número de cadeiras, ao invés de repente, reduzir outros gastos do parlamento, que resolveria mais, e deixando um número maior de deputados e senadores, teria mais democracia, né? Seriam mais cidadãos representados dentro do país, enfim. Foi uma decisão que foi feita uma divulgação populista por um grupo político e que acabou, obviamente, sendo aprovado pelo parlamento, porque a pressão pública, claro que o povo só ouvindo, cortar o número de deputados, eu quero, e fez toda essa pressão pública. Então, acaba sendo, de uma forma errada, colocada essa situação, né, para a população, e aí a população ou vota em um referendo sem saber exatamente as consequências disso, ou vota, ou faz a pressão, como nesse caso, né, uma pressão, uma aclamação pública sobre essa votação. Então, isso e o que pode acontecer, assim, na política, a maior tragédia para a política é isso, é ter decisões e imposições populistas, né, onde o grupo político que quer chegar naquele seu objetivo acaba colocando para o povo que é a melhor coisa, como esse distritão. Se a gente tem que eleger quem ganha mais voto. Não é bem assim, né? Ninguém entende que isso pode trazer uma desproporção na própria representatividade, que não é simples de entender, e muito mais isso acaba acarretando aí uma gravidade para a democracia. Então, é um pouco isso que precisa ser debatido muito no Brasil. Agora, você imagina que eles querem, a toque de caixa, votar isso já para a eleição do ano que vem. É realmente complicado, né? Então, precisa ser uma votação muito mais debatida, uma proposta muito mais clara, com ambientes onde a população possa acompanhar e que acabe tendo aí uma participação, de qualquer maneira, de técnicos que possam identificar esses modelos, né, como o próprio professor André nos explicou aqui, mas mais do que isso, que seja realmente discutido a fundo, e não só em uma
aclamação pública, em uma sensação populista, acabar aprovando a toque de caixa qualquer sistema político. Porque depois, para reverter isso, acaba ficando muito mais difícil. Né? Sim. Então tá. Muito obrigado, deputada. Ela está no meio de um evento ali na Itália. Ela vai precisar nos deixar agora um pouquinho antes do fim da live. Então foi um prazer imenso ter a sua visão, a sua experiência, e espero fazer muito mais eventos com a Vossa Excelência. Eu que agradeço, viu, Vitor, professor André, todos que nos acompanharam, realmente eu fico super feliz. Eu falei, uma das vantagens da pandemia para mim é que mesmo estando aqui na Itália, eu acabo conseguindo estar mais próxima de vocês, né? Eu sentia muita falta dessa participação no partido, a participação na política no Brasil, que acabava acompanhando mais de longe. E agora, com todas as conferências, os seminários acontecendo online, as próprias reuniões do partido, né, acontecendo online, eu estou muito mais participativa e feliz por isso. Então, agradeço imensamente aí o convite e que contem sempre comigo. Eu tenho sempre muito prazer em poder compartilhar aí minhas experiências e aprender também com todos vocês. Um abraço a todos. Abraço. Ok. Então, podemos bater mais um papo aqui. É só informar o professor que tem pelo menos uns 4, 5 alunos Uninter aí também assistindo a nossa live. Valeu, moçada. Valeu. O Vitor, Rodrigo, o José, desculpa, o Jorge e o Leonardo, o Pedro Balboa, tá tudo aí prestigiando. E aqui, o Vitor já fez um comentário e uma pergunta. O primeiro ele comenta, né? Além de que simplesmente copiar um sistema estrangeiro pode ser desastroso na aplicação, desconsidera totalmente a realidade brasileira, isso é verdade. E também, ele faz uma pergunta, o caráter muito personalista do Distritão ainda incentiva ainda mais a corrupção? Olha só, ele piora, na verdade, assim, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, mas na verdade ele piora o que já é ruim. Tá? Mas eu só quero falar sobre o distrital misto. O Cidadania muito corretamente é a favor do voto misto. Tá? Mas quando eu falo do modelo alemão é porque ele aumenta. Tá? O modelo da Itália, que é de superposição, ou o modelo escocês, que é igual ao alemão, mas ele tem uma diferença, porque no alemão ocorre o seguinte: o partido faz 20% dos votos aqui no Paraná. Vamos supor que a gente adotasse o alemão aqui. Então ele conquista 6 cadeiras. O Paraná tem 30 deputados federais, tem direito a 6 cadeiras. É ou não é? Sim. Vamos supor que o Paraná fosse dividido em 15 distritos, 15 regiões, cada uma eleger um, e as outras 15 cadeiras iam ser distribuídas pelo voto proporcional. Tá? Então, um partido X faz 20% dos votos, tem direito a 6 cadeiras. No modelo alemão, se esse partido ele ganha em 7 dos 15 distritos, ao invés do Paraná ter 30 deputados, ele vai ter 31. Então, vai aumentando. Veja só, a Alemanha tem 590, o Bundestag na Alemanha tem 598 deputados. 299 eleitos pelo modelo distrital e 299 eleitos pelo modelo proporcional. Só que como tem esse modelo de correção, a atual legislatura do Bundestag tem 709 deputados. Se o Brasil adotasse esse modelo, vai passar de 1.000 mas fácil. Então, eu sou a favor do modelo misto, tá? Mas tem que pensar bem qual o modelo, ou de superposição, que é o da Itália, do Japão, ou da Coreia, ou o modelo escocês, que daí o modelo escocês, eles vão tirando cadeira dos menos votados, quando sobra essa. É ao contrário do alemão. É ao contrário do alemão. Tá? Então, tem essa diferença. No Japão, que é o de superposição, a Câmara dos Deputados do Japão, a chamada Dieta, como vocês sabem, também é sinônimo de Câmara, de Legislativo, de Assembleia, né? Ela tem 480 membros, 300 deles eleitos em distritos uninominais, ou seja, com uma cadeira só, não é o distritão, e 180 eleitos para representação proporcional. Certo?
Então, vamos lá. Vocês vão fazendo pergunta, mas ele falou da corrupção aqui. Eu queria mostrar umas coisinhas aqui para vocês que eu preparei. Tá? Então, olha só. Eu parei lá no transferível, né? Voto único não transferível. Tá? Então, mas por que é não transferível? Então, olha só o título da matéria do G1. Tá? No dia 9 de outubro de 2018, logo após a eleição. Vocês estão assistindo aí. De 513 deputados eleitos na Câmara, só 27 dependendo dos próprios votos para se eleger. Esse tipo de matéria, claro que não é a má intenção do jornalista, da jornalista, enfim, não é mas ele induz o cara a querer o distritão. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o cara pensa, quando ele vê essa reportagem, Vitor e demais, ele pensa o seguinte, olha, só 27 ficaram entre os mais votados. Não é isso. Só 27 deputados atingiram o quociente eleitoral. Tá? Não significa que os outros não estão entre os mais votados nos seus estados. Então, 486 deputados, Vitor e demais, precisaram dos votos na legenda e principalmente dos votos dos seus colegas de partido para se eleger. Como é que é o nosso modelo? Você tem um candidato competitivo, que é bom de voto, mas ele não atinge o quociente eleitoral. Então, ele precisa do voto daquele que faz menos votos, tá, para se eleger. Então, esses deputados que fazem menos votos, esses candidatos que fazem menos votos, eles contribuem para que o partido conquiste cadeiras. Certo? Então, 95% dos deputados em 2018 dependeram dos votos da legenda e dos colegas para se eleger. Tá? Por isso que o sistema brasileiro é transferível. Então, eu votei num candidato, ele não se elegeu. Mas eu ajudei o meu partido a conquistar cadeiras. Entendeu? Por isso que o voto é transferível. Eu só não posso indicar, como ocorre, por exemplo, na Irlanda, que é um modelo super complexo, tem que ter doutorado em matemática pura e aplicada para você entender. Você que vai fazer disciplina aí de sistema eleitoral, você vai ver. Você só não pode indicar para onde você vai, para onde vai o voto. Mas o voto brasileiro é transferível. Eu votei num candidato. Né? Os meus candidatos, graças a Deus, se elegeram na última eleição. Mas, enfim, mas se eu voto num que não se elege, isso já aconteceu, mas eu ajudei o partido a conquistar cadeiras. Tá? Esse meu partido ajuda o partido a atingir o quociente eleitoral 1, 2, 3 vezes para ir conquistando cadeiras. Então, por que o pessoal quer o distritão? E aí que mora a questão. Se tiver pergunta, comentário, vocês vão me interrompendo, por favor. Tá? Porque o nosso sistema ele já é meio parecido com o distritão. Ele não é igual, mas ele é parecido. Tá? Veja bem, nós votamos em candidatos e candidatas. O voto, vocês viram a deputada dizendo que você tem a possibilidade do voto em lista, né, alguns modelos proporcionais. Então, é a personalização do voto. Tá? As campanhas, vocês acompanham, alguns trabalham com campanhas, na maioria das vezes, as campanhas são centradas nos candidatos e candidatas, e não nos partidos políticos. Você vê o cara põe o nome dele, o número dele, o partido está bem pequenininho lá. Às vezes nem parece. Não, eu não me lembro. Só partidos de extrema esquerda que pedem voto na legenda. Tá? Eu não me lembro assim de partidos assim pedindo mais votos na legenda. E a maioria dos eleitos já está entre os mais votados e votadas. Esse é interessante. A maioria já está entre os mais votados e votadas. Tá? Porque uma das justificativas aqui são os puxadores, né? Os puxadores puxam candidatos com poucos votos. E aí, às vezes, um sujeito mais votado... O caso mais notório é o Enéas. O Enéas, em 2002, ele elegeu um cara deputado federal em São Paulo com 270 votos. Ele puxou 7 cadeiras. Né? E ficou um candidato do PMDB com quase 130 mil votos e não se elegeu. Tá? Mas a maioria já está entre os mais votados. Então, veja só, o candidato, quando ele está lá na campanha, ele já está numa realidade muito parecida com a do distritão. O voto ele faz campanha para ele luta para ficar entre os mais votados do partido, para se eleger. Então já é um parecido. Só que, veja bem, por isso eu destaquei o não transferível e o transferível. Esse cara ele depende do voto dos candidatos menos votados. Tá? Isso tem sérias consequências.
Outra coisa, eu não vou entrar aqui, mas a deputada até falou, essa extrema personalização do distritão, ela pode levar ao seguinte, ela pode desestruturar o parlamento, cara. Porque no parlamento, vocês sabem muito bem, as discussões, elas giram, o parlamento é organizado em torno dos partidos políticos. Podemos ter críticas aos partidos, etc., isso é natural, isso é da democracia. Mas ele é estruturado, os trabalhos são estruturados em torno dos partidos políticos. Se você enfraquecer esses partidos, eu não sei como é que vai ficar o parlamento brasileiro. Porque daí você vai ter o seguinte, uma eleição extremamente personalizada, onde o partido conta para muito pouco. Isso já ocorre, mas vai ser potencializado, é ou não é? E você vai ter um parlamento cujos trabalhos são estruturados em partidos. Isso é meio complicado, né? Então, olha só. Quais são os principais argumentos em defesa do distritão? Eu já falei um pouco aqui. Ele seria mais justo, pois se elege os mais votados. Há controvérsias, quer dizer, lógico, vão se eleger os mais votados, mas vocês vão entender por que pode haver controvérsias. Isso é meio relativo. E é mais fácil das pessoas compreenderem o sistema, isso é verdade. Mas você não precisa adotar esse modelo. Você pode adotar a metade misto, fazer uninominal, como na Alemanha, como na Itália, como no Japão, tá? Fazer em 2 turnos, enfim, né? Ou fazer inteiro distrital. Não sou a favor, mas fazer inteiro. O Paraná seria dividido em 30 cadeiras aqui, 30 distritos, cada um elege um. Agora, um sistema político, Vitor e demais, não pode ser entendido apenas com a análise de um fator. É preciso analisar a interação entre os fatores. Então, você tem questões que estão embutidas ali. Tá? E aí vem a encrenca, gente. É aqui que vem a encrenca. Aonde que o distritão é usado? É isso aqui que me preocupa. Porque ele sinaliza algumas coisas. Esse modelo é usado em 4 países. Vanuatu, no arquipélago do Pacífico Sul, tem 300 mil habitantes, é a população da região onde eu moro aqui, Curitiba. Curitiba tem 2 milhões de habitantes, mas é aqui, ó, a zona sul de Curitiba. Talvez até a zona sul de Curitiba seja maior. O Kuwait, o Emirados Árabes e o mais conhecido de todos, o Afeganistão, além da Jordânia. Grandes democracias. Pois é, aí tá. Veja bem, não é uma questão, Vitor, você falou bem, não é uma questão de preconceito com os povos desses países. Sim, ainda mais em relação ao Afeganistão, que é um país que está com seus problemas, procurando o seu caminho, etc. Temos que torcer. Tá? E você vê que são países de maioria muçulmana e a gente tem que respeitar as religiões, as crenças, etc. Mas você falou das democracias. Esses países são democracia, não são democracias ou são democracias falhas, não por causa da sua população, da religião, etc. Tá? Isso geralmente é uma questão da classe dirigente. Tá? Isso. Então, e daí ele é usado nas Ilhas Pitcairn, que é uma ilha que tem 60 habitantes, o governo britânico quer dar terreno para o pessoal morar lá, e o pessoal não vai. É no Pacífico Sul. Então, tem isso. São 4 países e esse território britânico onde ele é usado. Não é usado. Vitor, não é usado. Isso aí, para mim, já está. Nem precisava discutir. Não é usado na Alemanha, não é usado... vamos pegar países aí, numa Espanha, em Portugal, numa Grécia, não é usado na Argentina, no Chile, entendeu? Eu acrescentaria que ele é usado em sistemas subnacionais na Austrália. E nos Estados Unidos também. Mas aí é uma questão, é a mesma questão do Kuwait, Vanuatu, são Emirados Árabes, são países pequenos, né? Então, nesse caso, são cidades, né? Então, faz até um sentido. Questão matemática. E o Afeganistão é um país que está se construindo institucionalmente ainda. E agora voltou numa guerra civil lá. Não, é inacreditável. Os americanos ficaram 20 anos lá. O Afeganistão, só abrindo parênteses aqui, é um negócio interessante. As 2 maiores potências militares que já existiram na história humana, a União Soviética, que já acabou, e os Estados Unidos, eles invadiram o Afeganistão e perderam. Até os Estados Unidos, até não sei se perdeu. Mas está lá o Talibã, ocupou boa parte de novo, enfim. Então, o Afeganistão é uma história interessante. Mas, aí, onde ele foi abandonado? Agora vem a questão aqui, ó. Ele começou a ser usado na virada do século XX no Japão,
Tá? E no pós-guerra, porque no Japão, da Revolução Meiji, da transformação Meiji, ali, por volta de 1868, 1870, até a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele foi uma democracia falha também. Né? E a partir dos anos 30 era uma ditadura militarizada, enfim. Você tinha instituições democráticas de fachada ali nos anos 30, ou uma participação, e antes disso, participação política muito limitada. No pós-guerra, que daí o Japão se torna uma democracia constitucional admirável, avançada, ele foi usado entre 48 e 93. Foi abandonado na Câmara Alta, em 1983, e na Câmara Baixa, em 1993. Nos dois casos, ele foi trocado por um modelo misto, combinando distrito uninominal e votação proporcional. Tá certo? Então, ele foi abandonado. Veja bem, ele não foi... Ele foi usado... E tem uma diferença, isso que a gente precisa entender. Porque tem o distritão, como eles querem fazer aqui. Então, tá aqui, o São Paulo tem 70 deputados, os 70 mais votados entram. Mas tem uma outra forma de fazer esse distritão. Tá? Vamos pegar de novo o caso de São Paulo. Você poderia dividir São Paulo em 14 distritos, cada um eleger 5, e dentro você fazer majoritário. Então, porque daí você faz um distrito com magnitude menor. O Japão, na sua Câmara Baixa, ele usou distritos de 2 a 6 cadeiras. Então já era um distritão, como no Brasil, mas não era como aqui. O número de cadeiras em disputa dentro do distrito eles é um número menor. Uhum. Então, quer dizer, por isso que eu falei, você tem que entender o que está embutido na questão. Então, no Brasil, eles querem esse modelo, mas eles querem fazer piorado. Tá? Aí é que tá. Na Coreia do Sul, ele foi usado entre 73 e 88, Vitor. Uhum. E também, quando o país se democratiza nos anos 90, ele foi substituído por um modelo misto, que combina distrito uninominal e votação proporcional. Tá certo? Uhum. Então, e daí foi usado em Taiwan de 69 e 2008, e também foi substituído por um modelo misto, combina distrito uninominal e votação proporcional. Primeira coisa, esse país não eram democracias até o início dos anos 90. Sim. Na Coreia do Sul, ele foi implementado na ditadura do general Park Chung-hee, no início dos anos 70. Em Taiwan, ele foi implementado na ditadura do Kuomintang, aquele partido nacionalista que perdeu a guerra civil para a China, eles foram expulsos e foram para Taiwan. E para a gente entender isso, Vitor, a gente precisa fazer uma análise histórica, longitudinal, tá certo? Não a gente tem que ir para os modelos e fazer um exercício de política comparada. Agora, só um detalhe, esses países, em geral, eles usaram o distritão misto combinado com outros, tá? Em geral, né? A Coreia do Sul, o Japão, antes ali de 1899, ele combinava distritos com 2 cadeiras e 1 cadeira. Tá? Então, em geral, eles combinavam os modelos. Tá? E aí que tá. Primeiro mau sinal. Eu já dei minha opinião, mas é o primeiro mau sinal. O distritão foi abandonado em democracias mais relevantes e consolidadas. Tá? Então, é com base nas experiências do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan que nós vamos projetar algumas possíveis consequências aqui do distritão. Então, veja bem, Vitor. Primeiro cuidado que a gente tem que ter para criticar o distritão e usar o exemplo aqui que eu dei. Uhum. Japão e Coreia do Sul, e também Taiwan, mas mais Japão e Coreia do Sul, são algumas das histórias mais felizes no pós-guerra. Quando eu digo felizes, por quê? São os 2 países que mais se desenvolveram no século XX. Então o cara pode pensar o seguinte, opa, então o modelo é bom, os caras se desenvolveram, a Coreia do Sul era muito mais pobre que o Brasil há 50 anos atrás, hoje é muito mais rica. E tem esse problema, né, de tratar o sistema eleitoral como como variável solução de todos os problemas. Isso. Não, só que daí tem outro problema. Você fala o seguinte, então vamos implementar uma ditadura. Claro, ninguém quer isso. Uhum. Porque a Coreia do Sul e Taiwan cresceram muito sob ditaduras. Porque o distritão ali, ele era usado meio para dar uma fachada democrática.
como o nosso modelo foi usado aqui de lista aberta na época do regime militar. Tá? Então, é engraçado isso, em experiências democráticas do Distritão, basicamente é a experiência japonesa. Tá? E logo que Taiwan e Coreia do Sul se tornaram democracias, eles abandonaram. Eles fizeram reformas políticas e abandonaram. Então, repito, a experiência democrática mais longa de Distritão é o do Japão. Tá? E sistema eleitoral não induz ao desenvolvimento. Tinha aqui uma deputada da Itália, a Itália é fragmentado, o sistema partidário, com as suas distorções, mas é um país desenvolvido. A Bélgica é fragmentada, é desenvolvido. A Holanda, a Suécia, enfim. Né? Então, são países com sistema fragmentado, mas são desenvolvidos. Eu acho que o Brasil precisava de uma reforma política, eu acho que interfere no desenvolvimento, porque o Brasil, a fragmentação é muito extremada e é combinada com presidencialismo, mandato fixo. Isso tem gerado instabilidade crônica no país. E isso, sim, acho que atrapalha o crescimento, etc. Mas vamos lá. Então, quais são as possíveis consequências aqui desse negócio do Distritão que estão querendo fazer no meio de uma pandemia, sem... Nós estávamos discutindo com a deputada, que a gente estava falando, sem uma discussão mais séria da sociedade. Primeiro conjunto de consequências. O que a experiência do Japão, de Taiwan e da Coreia do Sul nos ensina? Aumento de gasto e corrupção. Então, ele aumenta gastos de campanha, né? Porque, veja bem, você vai ter que disputar numa área maior a eleição. Tá? Ele amplia, obviamente, a influência do dinheiro na política. Se aumenta o gasto de campanha, aumenta a influência do dinheiro na política. O que se notou também nesse país, especialmente em Taiwan, foi o acesso facilitado de negócios, de homens de negócios aos legisladores. Tá? E também aumento do clientelismo. No Japão, o que ocorreu foi o fortalecimento de laços entre parlamentares, a burocracia estatal e a elite industrial. Tá? Então, Vitor e demais, nós temos que notar o seguinte: quando o Japão ampliou a magnitude do distrito, lá no final do século XIX, ele aumentou para 13 membros, aumentou a corrupção. E aí é fácil entender, os caras têm que fazer campanha numa área maior. Numa área maior. E também, se você tem 13 candidatos, no caso aqui do Paraná, 30, cada partido vai poder lançar 30, mas eles não vão lançar, nós já vamos entender por quê. Você também aumenta a competição partidária. Tá? Muito candidato, então você tem que gastar dinheiro para se tornar conhecido. Então você disputa a campanha numa região grande e você tem que gastar dinheiro para se tornar conhecido. Tá? Então isso tudo induz gasto de campanha e aí corrupção. Esse é o nosso drama, nós não precisamos de mais disso. Tá? Então o Distritão ele piora ou mantém coisas que já existem. Competição intrapartidária. Eu acho engraçado o seguinte, desde lá dos anos 50, até o Carlos Lacerda, da antiga UDN, falava, esse modelo brasileiro, os caras competem entre eles. Competem entre eles, isso é verdade. Só que tem aquele mecanismo de solidariedade, né, do cara que faz menos voto, mas ele ajuda o partido a conquistar cadeiras. Como eu já falei, nesse modelo, isso vai por água abaixo. Tá? Então, esse modelo aumenta a competição intrapartidária. Tá certo? Sim. Então, o que é a experiência desses 3 países lá do Sudeste Asiático, enfim, né? O que eles nos mostram? Tá? Que aumentou a divisão dentro das organizações partidárias. Isso vai ocorrer por 2 motivos. Como eu disse, não tem a transferência de votos no nosso modelo, tá? Que agora só vai ficar competição no nosso, dentro do partido. Tá? E os partidos tendem a lançar menos candidatos. Então, olha só. Tá? E aí tem mais coisas. Tem regionalização, isso em tese não é ruim, mas tem que estar combinado com a representação proporcional, em lista, ou em lista flexível, como a deputada nos ensinou ali, como na Itália. Tá? Então, elas tendem a ficar mais paroquializadas, tá? No modelo puro. E as regiões tendem a aumentar, eu já vou explicar por quê, as regiões de abrangência dos deputados, e vai fortalecer as oligarquias dos partidos.
Tá? Aí que eu falei, os partidos lançam menos candidatos com esse modelo, tendo a privilegiar os dirigentes partidários, as oligarquias partidárias. Tá certo? Então, o conflito... E aí que está o problema. Nesse modelo, eu já vou explicar por quê. Então, vão se beneficiar. As oligarquias partidárias vão se fortalecer. E nesse modelo, vai haver um conflito para conquistar uma candidatura. Já vão entender por quê. Então, veja bem. Você vai ter duas pressões aí. Uma, a eleição vai ser mais personalizada, o sujeito já não pode contar com voto de legenda e com voto dos outros partidos. Tá? Um candidato vai estar com o voto dos outros colegas de partido, então ele não conta mais com o voto de legenda, nem com o voto dos outros candidatos do partido para se eleger. É ele sozinho. O cara vai continuar disputando a eleição no estado todo. Tá? A eleição vai ser no estado todo, ele vai ter que abranger uma grande região. E vai ter uma pressão interna, porque vai ficar mais difícil de conquistar uma cadeira, uma candidatura dentro do partido. Tá? Então, isso vai reforçar a divisão intrapartidária e, muito provavelmente, a corrupção. E daí o cara ele vai ter que disputar uma vaga de candidato dentro do partido e depois vai ter que disputar a eleição. Tá? Não que isso não ocorra no Brasil, mas essa disputa intrapartidária para conquistar a candidatura não é tão pesada. E aí vem a questão. Eu já estou acabando, tá, Vitor? Não, tranquilo. Por que os partidos lançam menos candidatos? Isso aqui é experiência Japão, Taiwan e Coreia do Sul. Por que os partidos lançam menos candidatos nesse sistema? Porque os partidos tendem a calcular exatamente o número de candidatos que serão lançados. Mas não ocorre isso hoje, não ocorre. O pessoal lança o máximo que puder, porque eles querem fazer quociente eleitoral. Aqui não, o quociente eleitoral acabou. Por que eles tentam calcular? E aí vai virar um inferno a vida dos partidos, porque eles vão ter que fazer projeções, fazer pesquisa de opinião, para eles calcularem quantos candidatos eles podem eleger. Então, eles vão ter que pegar a votação nas últimas duas eleições, na última eleição, fazer pesquisa de opinião. Porque veja bem, Vitor e demais que estão nos acompanhando. Se o partido lançar muitos candidatos, os votos se dispersam. Tá? E assim ele pode eleger menos candidatos. Então, vamos imaginar o seguinte, o partido lançar muito candidato, conquista lá 20% dos votos, mas a porcentagem já não interessa mais. Tá? E ele vai colocar um ou dois entre os mais votados, porque a votação do partido dispersou. Então, no proporcional, ao invés de eleger 6%, ao invés de eleger 6 cadeiras, pegando o caso do Paraná, 20% dos votos, tem 30 deputados, 6 cadeiras. Nesse modelo, se ele dispersa muito, ele pode fazer 20%, 30% dos votos e não ter 20%, 30% das cadeiras. Tá? Porque ele não vai colocar aí muitos deputados entre os mais votados. Se ele lançar poucos candidatos, os votos podem se concentrar. Ocorre a mesma coisa, só de modo diferente. Então eu lancei 2 candidatos, 2 caras bons de voto. Eles fazem ali 20% dos votos, mas eu vou eleger só 2, não vou eleger 6. E aí nós entramos naquela discussão da justiça, da verdade eleitoral. O que é verdade? É o mais votado ou um partido tem 30% dos votos e ter 30% das cadeiras? Isso é relativo. Então vai haver distorções. E ainda a falha, que é o que eu falei para vocês, vai virar um inferno a vida dos partidos. Que eles vão ter que calcular. Né? Eles vão ter que calcular o número de candidatos. Quer dizer, então eles podem falhar. Olha, vão lançar 3 e acabam elegendo 2. Tá? E só queria falar um pouco mais sobre a regionalização, que pode ocorrer o seguinte, isso também tem a ver com o que eu estava falando aqui. Tem um candidato aqui em Curitiba, no nosso modelo atual, ele vai fazer uma boa votação, e tem um cara na região metropolitana que faz menos votos, tá? É um cara que possivelmente pode se eleger prefeito na região metropolitana e ajudar o deputado aqui de Curitiba na próxima eleição. Mas esse cara, ele faz menos votos, mas ele compete, mas ele também ajuda o deputado que faz mais votos. Então tem um candidato aqui bom de voto em Curitiba e um que não é tão bom de voto na região metropolitana. No nosso modelo, eles competem, mas esse cara da região metropolitana pode ajudar o deputado que tem mais votos, que é mais competitivo. Nesse modelo não tem isso. Nesse modelo, esse cara que atua aqui na região, que atua na região metropolitana, dando esse exemplo, ele pode atrapalhar.
Ele pode tomar votos. Tá? Então, esses partidos tendem a lançar menos candidatos. Olha, vai ocorrer o seguinte, eu não quero que ele saia. Eu quero atuar na região onde ele é candidato. Tá certo? Porque nesse modelo do distritão, esse cara que faz menos votos, ele pode ajudar a dispersar os votos, tá? E impedir que um candidato mais competitivo fique entre os mais votados. Certo? Então vai ocorrer isso. Isso pode ocorrer. Tá? E qual que é o problema? Então, se vai lançar menos candidatos, a região de abrangência das candidaturas vai aumentar muito. Vai aumentar muito. E provavelmente vai aumentar o gasto de campanha. Certo? Tá? Então, e aí tem a questão dos puxadores. Ele desestimula os puxadores por um outro motivo também. Vamos imaginar um sujeito que tem uma votação dispersa no estado todo. É mais ou menos o exemplo que a deputada estava dizendo ali. O que ocorre hoje? Né? Hoje tem um sujeito que tem uma atuação concentrada numa região, mas vem pessoal do estado todo beliscar voto na região. Não é isso que acontece? Uhum. Só que nesse modelo aqui, a tolerância a esse tipo de coisa vai ser muito menor. Né? Porque vem gente de outras regiões, de outras partes do estado, mas se ele faz parte do meu partido, a coligação acabou, ele pode me ajudar, pode ajudar o partido a conquistar cadeiras. Tá? Nesse modelo não vai ocorrer isso. Tá? Nesse modelo, se houver uma dispersão de votos, o partido não pode colocar candidatos entre os mais votados ou pode colocar menos do que poderia. E o puxador, ele atrapalha, porque ele tem voto no estado todo. Tá? Então, ao invés de ajudar o partido a conquistar, a fazer quociente eleitoral, ele pode atrapalhar o partido a colocar mais candidatos entre os mais votados, porque ele vai tomando o voto dos caras, do partido, no estado todo. Então, tende a haver uma regionalização mais pesada do voto. Tá? E aí, só para a gente fazer uma síntese aqui, então, o distritão, baseado na experiência do Japão, da Coreia do Sul e Taiwan, aumenta os custos de campanha e a corrupção, amplia o conflito interno dos partidos, induz a paroquialização, fortalece as oligarquias partidárias e mais. Projeções feitas com base nas eleições de 2018, uma coisa que a deputada já disse, mostra que o distritão tenderá a diminuir a representação das mulheres e aumentará ainda mais o poder do centrão. Tá? Então, se a pergunta aqui da nossa tarde é: o distritão, um retrocesso para a democracia? A resposta é um grande e sonoro sim. É um retrocesso para a democracia. E eu complementaria, né? Tem a questão que é uma coisa que eu acho muito exótica, que o distritão é transição, né? Para o distrital misto. Eu não entendi a relação disso, o porquê que ele é transicional. Você entendeu? O meu medo é que ele fique, entendeu? Vamos fazer uma transição, ele vai ficando. Uhum. Tá? Porque, na verdade, o que eu entendi, eles querem fazer o seguinte: eles querem fazer um distritão misto. Lá em 2015, quando o Cunha colocou a discussão, já tinha essa ideia. Uhum. Já tinha uma ideia parecida, mas não avançou. Mas eu só conheço, sendo sincero, viu, Vitor? Uhum. Eu só conheço o país que usou distritão misto. A Câmara Alta do Japão, até 83, ela usou uma combinação. Uhum. E o último que usou foi o Taiwan. Eu só conheço esses dois. Só deixa eu compartilhar só mais um negócio aqui, porque hoje você sabe, tem aluno aí de ciência política, você sabe que hoje o pessoal sai aí na internet falando qualquer coisa. Sim. Né? Entendeu? Então hoje o negócio é da pesada. Então só para a gente ver aqui, ó. Contextualizar. Pra você entender aqui, ó. Enquanto isso, o Vitor recomendou um livro aqui sobre Afeganistão, que é Caçador de Pipas. O Vitor Rodrigo, tua pergunta. Então, o distritão incentiva a corrupção. Incentiva a corrupção, sim. Com base nas experiências desses modelos que a gente está vendo aí. Então, olha só, o que eu usei aqui, Vitor e demais, para a gente entender aqui. Esse livro aqui, ó,
é o principal elections in Japan, Korea and Taiwan under the single non-transferable vote. Né? Eleições no Japão, Coreia e Taiwan, no caso Coreia do Sul, sobre o voto único não transferível. Às vezes é um livro de 99, você não tem nem publicação, Victor. Porque é um modelo que não é usado, é um livro de 99. O famoso Sistemas Eleitorais do Jair Nicolau, 2004, o pessoal usa. Tá? E é muito bom esse texto, mas ele não desenvolve muito, porque é um sistema meio, e aí não é uma crítica, porque é um sistema meio em desuso. É em desuso. Tá? E daí tem esse do Gary Cox e do Nio. Eu me esqueci o primeiro nome do Nio, acho que é Emmanuel Nio. O Cox conhece. Emerson Nio. Gary Cox e Emerson Nio. Aí que ele explica aquela questão que eu falei aqui para vocês, dos partidos calcularem o número de cadeiras, entendeu? É aí que ele vai explicar. Tá na Comparative Politics. E daí o Stockton, How Rules Matter, the Electoral Reform in Taiwan, que ele fala dessa mudança que ocorreu em 2008, é o Hans Stockton, essa mudança que ocorreu em 2008, e aqui as fontes que eu usei, algumas fontes e referências que eu usei. Mas é aí que ele fala dessa mudança para esse voto distrital misto, tá? Que eles abandonam o distritão misto. Mas o que eles querem, Vitor e demais? O que eles estão... Deixa eu parar de compartilhar aqui. O que eles querem? Eles querem uma combinação entre o distritão e o misto. Por que não faz um modelo igual ao da Itália, por exemplo? Faz metade eleito para o distrito, pode ser em 1 ou 2 turnos, e a outra metade faz em lista flexível. Não tem problema nenhum. Tá? Ainda, Vitor, se eles quisessem implementar uma coisa assim, como eu já expliquei, vamos dividir o Paraná aqui em 10 regiões, cada uma vai eleger 3 e vai ser majoritário dentro. Não é legal, não é o ideal, mas não é igual a esse distritão. Sim. Né? E às vezes podia ser até manter o proporcional, exatamente o modelo que tem, só diminuir a magnitude, dividir o estado em 4. Pronto. Muita gente boa da ciência política defende. Tá? Eu gosto mais de lista fechadinha, assim, do que lista aberta, mas enfim. Mais flexível, no caso, não fechada, né? Eu também prefiro uma lista flexível. Eu acho que a fechada, ela é meio... Até o professor de vocês, o Rodrigo Orochovski, né, numa live da Uninter, né, num evento da Uninter, da Semana Acadêmica de Ciência Política, ele defendeu a lista fechada. Claro que ele tem uma opinião super abalizada. Mas eu acho que é meio forte demais. Porque esse modelo do voto, que a gente vota em pessoa, que na verdade, gente, é o seguinte, o Brasil usou o distritão lá na República Velha. O Brasil usou o distritão lá na República Velha. Aí nos anos 30 o Brasil adota esse modelo de lista aberta, só que nos anos 30 não teve eleição, né? Ele foi adotado, daí vem o Vargas, vem de estado de sítio, daí vem o golpe do Estado Novo. Na verdade, ele é usado ininterruptamente no Brasil, inclusive durante o regime militar, desde o final do 45, 46. Então nós votamos aí, gente, há uns 70 anos nesse modelo. Literalmente retrocesso. Nós votamos aí há uns 70 anos nesse modelo. Tá? Então o brasileiro está acostumado a votar em indivíduos. Ele está acostumado. Vocês pegam aí o voto em legenda, ele é mais significativo, talvez, na esquerda, ele aumenta um pouco naqueles partidos que têm candidatos competitivos ao executivo, mas as pessoas não votam em legenda, elas votam em figuras, em personalidades. O Balboa, o grande Pedro Felipe Balboa, ele comentou aqui, ele não conseguiu comentar no YouTube, me mandou aqui a mensagem em off, que uma outra opinião favorável ao distritão é a supressão dos puxadores de voto, e que você explicou o motivo. E ele tem uma leitura que os puxadores de voto, celebridades e tal, teriam uma sobrevida nos partidos pequenos, ou seja, a gente ia ter uma berlusconização nos partidos pequenos, né? Pode ser. É uma estratégia. Porque os partidos grandes não vão querer, porque ele vai tomar voto. Como eu falei, nesse modelo, ele ajuda. Eles competem, mas eles ajudam. Ele faz várias vezes o quociente eleitoral, ele puxa várias cadeiras.
Foi o caso do Tiririca, foi o caso do Enéas, do filho do presidente agora, do Ratinho, do Francisquini, enfim. Só que, puxadores de voto. E lá, nos anos 80, o Lula, o Ulisses Guimarães, enfim. Né? Agora, isso pode ser. Pode ser que daí eles vão puxar, vão pôr. Isso é possível. Isso é possível mesmo. Como é que se acaba com o puxador de voto? Não é implementando o distritão. É isso que a gente estava discutindo aqui. Você regionaliza o voto. Você enjaula o bicho, vamos dizer assim. Entendeu? Você enjaula ele. Ele disputar a eleição do Paraná inteiro, ele vai disputar numa região de Curitiba. Ponto. Sim. E faz proporcional. Tá? Faz proporcional. É uma saída. É uma saída. Tá? Além de que candidatos populistas iam surfar muito também, é uma coisa que eu acho que só tem pontos negativos, sinceramente, assim, o distritão. E por fim, né, para salientar, o voto distrital distrital misto que eles propõem é uma coisa exótica que eu não conheço em outros países, que é eles deixam claro no projeto de lei ali que o TSE desenharia os distritos. Acho que a questão de ser distritão misto, acho que nesse projeto eles a princípio derrubaram, até para ter mais chance dos pequenos votar a favor e tal. Também pode ser uma estratégia essa proposta de distrital misto, para depois eles implantarem. E o distrital misto, além disso, ele tem na parte do voto proporcional, continua a lista aberta, ou seja, vai ser a personalização a dar e sobrar, não vai ser uma distrital misto clássico que a gente vê pelo mundo, que se vota ou numa lista ou lista flexível. Os partidos vão ser reduzidos a cartórios. Isso, da Itália, é o da Alemanha, com variações, mas enfim. Eu acho que o México adotou também, entendeu? México. É o da Coreia, entendeu? Mas da Escócia, né? Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. Vocês viram o fundão eleitoral, que é uma obscenidade. Uma obscenidade. Você viu que eu mostrei ali que vai ter menos candidatos? Baseado nas experiências desse país aí. O que eu acho que os caras estão calculando, o Vitor e demais? Eu tenho a impressão, não tenho certeza. Eu acho que eles já estão antevendo o seguinte: nós vamos aprovar o distritão e vai ter menos candidatos. E nós vamos ter uma grana monumental cada candidato para gastar na campanha. Hoje você lança 30, cada partido lança 30, 40 candidatos. Nesse modelo, eles vão dar uma segurada, vão levar 5, aquilo que eu falei. Vamos lançar 5, vamos lançar 4, que é o que a gente acha que vai eleger, para não concentrar nem dispersar, para não perder cadeira. Então, eu acho que eles estão mirando aí uma concentração monumental de dinheiro nos candidatos. E o que vão fazer com esse dinheiro, cenas para o próximo capítulo. Então, aí eu acho que só sobre o semipresidencialismo. Se for aprovado o distritão, tinha que defender, dar uma segurada nessa discussão. Sim. E daí vai aumentar muito o poder do Centrão. E o semipresidencialismo, ele diminui o poder do presidente e aumenta o do parlamento e, obviamente, do primeiro-ministro. Um dia, se vocês quiserem discutir, eu venho aqui, enfim. Com certeza. Discutir. Também tem outros professores, não precisa ser só eu, não. Tá? Mas se quiser convidar para um debate, a gente fala também. Mas o que eu acho é que tem umas diferenças. O pessoal, Portugal e França, tem diferenças entre eles. Aquilo que eu falei, é preciso analisar os vários fatores, a interação, porque às vezes o pessoal vê a questão mais geral. Mas aí tem que dar uma segurada nessa discussão, porque vai aumentar muito o poder do parlamento, e um parlamento onde o Centrão vai ficar muito forte. Tá? Então aí eu acho que, não que o Centrão, as pessoas foram eleitos, é legítimo, está lá, etc. Só que eu acho que o Centrão tem concentrado muito poder mesmo. Tá? É uma impressão que eu tenho. E o distritão, somado ao semipresidencialismo, aí eles vão consolidar mesmo o poder. Com absoluta certeza. Bem, a gente foi até mais do que a gente estava previsto, que seria 1 horinha, foi 1h24, teve um... Desculpa, eu me alonguei. Desculpa. Não, foi uma honra. Sempre muito bom ter você
dando as aulas, discursando, relembrando os tempos de Uninter, que a gente sente saudade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o like, de compartilhar, de como é o sininho. Ainda estou aprendendo a ser youtuber. E se inscrevam, por favor. E essa está sendo a primeira live da Juventude. Começamos com muito chique, né? A gente começou de forma muito luxuosa aqui, com a presença do Zygmunt e da deputada Renata Bueno. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vai ficar aqui o vídeo e um bom resto de sábado, e vamos torcer para o Brasil aí na Olimpíadas. Pessoal, um abraço, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado. E fora Bolsonaro.